Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Você já parou para pensar como o cristianismo surgiu? Uma fé que nasceu há mais de 2000 anos, em uma pequena região do Oriente Médio, e que hoje alcança bilhões de pessoas em todo o mundo. Neste vídeo, vamos viajar no tempo, descobrir as origens do cristianismo, entender seu crescimento e sua força ao longo da história. Fique comigo até o final, porque você vai se surpreender com detalhes que talvez nunca tenha ouvido antes. O cristianismo não surgiu do nada. Ele nasceu dentro de um contexto histórico muito específico. Estamos no século I, no auge do Império Romano, que dominava terras que iam da Inglaterra até o Egito. Naquela época, o povo judeu vivia na região da Judéia, sob domínio romano, sofrendo opressão e esperando ansiosamente a vinda do Messias, o Salvador, prometido pelas Escrituras. Enquanto isso, o mundo estava repleto de filosofias gregas, religiões pagãs e costumes diversos. Era um cenário turbulento, mas ao mesmo tempo perfeito, para que uma mensagem nova, cheia de esperança e amor, pudesse florescer. E é nesse cenário que surge Jesus de Nazaré. Segundo os evangelhos, ele nasceu em Belém, cresceu em Nazaré, e por volta dos 30 anos, começou a pregar. Seu ministério foi marcado por sinais, milagres e palavras que tocavam diretamente o coração das pessoas. Jesus falava do reino de Deus, um reino de amor, de perdão e de transformação. Enquanto os líderes religiosos da época exigiam rituais, ele falava de misericórdia. Enquanto o Império Romano pregava a força, ele pregava o amor ao próximo. Suas parábolas simples, mas profundas, encantaram multidões. A parábola do filho pródigo, do bom samaritano, da ovelha perdida. Mas suas palavras também incomodaram líderes poderosos, que viam em Jesus uma ameaça. E assim, Jesus foi preso, julgado e condenado à morte de cruz, menos a forma mais cruel de execução romana. Seus discípulos ficaram desesperados, acreditando que tudo havia acabado. Mas, segundo a fé cristã, algo extraordinário aconteceu. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Esse evento se tornou o coração do cristianismo. A convicção de que Jesus havia vencido a morte deu coragem aos discípulos para pregarem, mesmo diante de perseguições. Após a ressurreição, os discípulos começaram a anunciar a mensagem de Cristo. O Pentecostes, descrito em Atos dos Apóstolos, foi o marco inicial. O Espírito Santo desceu sobre eles, e milhares se converteram em Jerusalém. Pedro, João e os demais apóstolos começaram a liderar a primeira comunidade cristã. Pouco tempo depois, surge uma figura fundamental, Saulo de Tarso, conhecido como Paulo, de perseguidor. Ele se tornou um dos maiores missionários da história, viajando por cidades como Corinto, Éfeso e Roma. Foi Paulo quem abriu as portas do cristianismo para além dos judeus, levando a mensagem também aos gentios, ou seja, aos não-judeus. Suas cartas às comunidades cristãs formam grande parte do Novo Testamento. Mas a expansão não foi fácil. Os cristãos eram vistos com desconfiança porque se recusavam a adorar os deuses romanos. Eles eram acusados de traição contra o império e muitas vezes perseguidos de forma cruel. No entanto, algo surpreendente acontecia. Quanto mais eram perseguidos, mais cresciam. Homens, mulheres e até crianças enfrentavam a morte com fé e coragem. E isso impressionava muitos que assistiam. No século IV, o imperador Constantino se converte ao cristianismo e publica o Edito de Milão, que dava liberdade de culto aos cristãos. Poucos anos depois, o imperador Teodósio declara o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. De fé perseguida, o cristianismo se tornou uma força que transformaria a civilização ocidental. Com a liberdade de culto, os cristãos começaram a se organizar. Foram convocados concílios, grandes reuniões de líderes, para definir doutrinas e combater ensinos considerados heréticos. Foi também nesse período que se consolidou
o cânon bíblico, ou seja, a lista dos livros que fariam parte da Bíblia, como a conhecemos hoje. A igreja se espalhou por toda a Europa, África do Norte e Ásia, tornando-se um dos pilares da cultura e da história mundial. E assim nasceu o cristianismo, de um pequeno grupo de pescadores e seguidores na Galileia, para uma fé que atravessou fronteiras, impérios e séculos. Seu início foi marcado por simplicidade, coragem e uma mensagem revolucionária: o amor de Deus, revelado em Jesus Cristo. Hoje, bilhões de pessoas no mundo inteiro seguem essa fé, que continua transformando vidas e influenciando culturas. Se você gostou dessa jornada pela origem do cristianismo, deixe o seu like, compartilhe este vídeo e, claro, inscreva-se no canal para acompanhar mais conteúdos como este. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.